Regência verbal, preposição. Aqui é a parte que nós continuamos ainda com as preposições, a importância da preposição como pré-requisito para o estudo da regência verbal. Vejamos aqui. Exemplos com preposições com e como, com seus valores semânticos. Causa: os moradores perderam tudo com as enchentes. Por que eles perderam tudo? A causa foi as enchentes. Companhia: amanhã sairei com meus amigos. Vocês vejam que o ajuntamento da preposição com o verbo que gera o valor semântico do contexto que essa preposição quer passar. Aqui é de causa e aqui de companhia. Depende do verbo, por isso que regência verbal é o verbo que manda. Falando, não, aqui você vai ser de companhia. Não, aqui você vai ser de causa. É quem que manda é o verbo. No próximo domingo, o Flamengo jogará com o Botafogo. Aqui com o Botafogo, sozinho não tem graça nem precisa do verbo para dar esse direcionamento da ideia. A idosa bateu no ladrão com a bengala. Com a bengala não é o suficiente, precisa do verbo para termos o sentido completo da frase, desta oração. Quem bate, bate em alguém com alguma coisa. A moça estava atrasada, caminhava com pressa. Só com a pressa não é suficiente. Eu tenho que ter o verbo. É o verbo aqui que vai juntar com a preposição mais outro termo, juntando os dois dentro do contexto, dá o efeito de quê? Do valor semântico que a preposição pode trazer para o verbo. Com pressa é o modo. Afirmação: com certeza iremos ao teatro feriado. Com certeza, até que são elementos bem claros de informação, mas com certeza de quê? Que iremos ao teatro no feriado. Então, juntando com e a certeza iremos, esses elementos juntos é que produz o significado da oração. No sistema capitalista, as pessoas somente sobrevivem com recursos. Só com recursos não temos muita ideia do que é, mas o verbo tem esse poder de reger o termo seguinte, aqui no caso, precisando dessa preposição. Então, juntando os três elementos aqui, a gente percebe aqui a produção de sentido. No caso aqui, nós vemos o efeito dentro do contexto, né? E eu preciso também dessa informação. No sistema capitalista, as pessoas somente sobrevivem com recursos. Não é só o verbo em si, mas a gente tem a questão do contexto, que reforça, né, aí a ideia que se quer se passar. Ele age como o pai. Essa frasezinha aqui, essa oraçãozinha bem pequena. Ele age igual o pai. Esse como aqui, ele poderia não, ele é uma conjunção, mas nesse caso está apenas ligando. Ele age como o pai, está apenas fazendo ligação entre esses dois elementos comparativos, que é igual ao pai. Faz tudo com disposição. Só com a ideia de disposição não é o suficiente. Eu preciso do verbo que manda no complemento com a conjunção para dar o efeito contextual do que se quer passar. Então, nada é isolado numa oração, numa frase. A gente tem que considerar todos os elementos. Aí a gente vai descobrir que tipo de oração que a gente tem,
qual é o sentido da preposição. Porque a preposição tirada da frase, com, vai ser com. É quase vazio de significado, mas quando a gente coloca, né, dentro de um contexto, ela passa a ter um valor fundamental para a compreensão, para entendimento da mensagem que se quer passar. De. Você vê essa conjunção de, ela serve em vários contextos. Vou colocar um verdinho aqui. O mundo, aliás, modo. Os ciris andam de lado. De lado é o modo como eles andam. Ontem bebemos 2 copos de vinho. É o conteúdo que tem dentro do copo. A gente não bebe o copo, né? A gente bebe o que tem dentro do copo. E quem vai dizer isso aqui, que vai dar a ideia de partitivo. Parte de. Partitivo. Você não bebe o copo, você bebe o que tem dentro, que é uma parte de vinho que foi tirado de algum lugar, uma garrafa, de um barril, sei lá de onde que saiu o vinho, e saindo de lá, colocando no copo, é parte do vinho. Então, a ideia é partitiva. Lugar, estou sob a mesa. Sob é a conjunção. Sob a mesa, sozinho, não vai dar ideia, mas o verbo ajuda. Ajuda não. Nesse caso, ele indica, ele vai complementar com verbo, mais preposição e mais o substantivo. Ele forma aí a informação que precisamos dentro do contexto. Causa, chorava de dor. Olha o elemento aqui, a dor mais de já remete a algo que vai precisar de identificarmos por que da dor. Chorava, aí com o verbo chorar, aí a coisa é o que nós vemos aqui é em consequência, né? A causa chorava de dor, então temos a causa e na causa depois a gente tem a consequência. A causa, o que provocou, né? Esse chorar de dor. O livro é de Paulo. Esse aqui, de Paulo. O livro de Paulo. Aqui temos um verbo de ligação e o livro está ligado diretamente a Paulo, que dá a ideia de posse. Partiu de manhã. De manhã dá a ideia de tempo, que está ligado ao verbo. Sair de casa está ligado à ação de sair. Falaram de você, o verbo falar já indica tudo, né? Veio de táxi é um meio. Então, nós temos aqui modo, os ciris andam de lado, é modo. Conteúdo, ontem bebemos 2 copos de vinho é o conteúdo que é parte do vinho. Lugar, estou sob a mesa. Causa, chorava de dor. Posse, o livro é de Paulo. Tempo, partiu de manhã. Origem, da onde veio. Casa, assunto, de você. Quem fala de alguma coisa. Meio, de táxi. Veio de táxi, veio de avião e pode ser citado outros meios. Vamos aqui. O que nós queremos mostrar, voltando um pouquinho, é o valor semântico da conjunção em uma oração, em uma frase. Aqui nós temos outra, que é essa aqui. Exemplo, com preposição a e em. Condição: a persistir os sintomas, o médico deve ser consultado. Esse a daqui, gente, é o a da preposição, tá?
O médico deve ser consultado a persistir os sintomas. Aqui está uma frase de ordem inversa. Conformidade. O filho puxou o pai. Ao pai dá uma ideia de como o pai, igual ao pai. Essa ideia de conforme, né? De acordo. Nas férias passadas viajamos a Roma. A Roma, a ideia de destino. Para onde vai, né? Para onde? Para o lugar de destino. Quem que provoca isso? É a preposição. Instrumento. Candidatos façam a prova à caneta. Caneta é um instrumento, lápis é um instrumento. Lugar. Hoje à noite estarei em casa. À noite, uma ideia de tempo, mas aqui nós queremos lugar, em casa. Olha que a preposição, todos eles têm preposição ou preposição a ou em. Especialidade, formou-se em direito. Olha que a preposição. Quem ajuda a formar esse valor, essa ideia de só formou-se direito, fica estranho. Eu preciso do em direito para dar ideia de especialidade daquilo que ele formou. Matéria, o relógio é feito em ouro. Tempo, tenho que apresentar o tema em 15 minutos. Então, junta-se a preposição que vem depois dela, juntando ao restante da frase ou da oração que vai produzir o significado. Tem que prestar muita atenção. Exemplos de outras preposições. Distância. Nós temos aqui. Correu até o quarto. De um ponto para o outro. Então, esse até de distância. Tempo. Guardo esse livro desde o semestre passado. Desde é a ideia de tempo. Oposição. Agiu contra a minha vontade. A palavra contra, ela já em si já dá a ideia de posição, né? Isso aqui é bem fácil. Pós. Este livro é da biblioteca. Olha que o de mais a é da. Tem a preposição de com contração do artigo a. Meia. Publicidade pela internet implica em bons resultados. Olha aqui a preposição juntando com outros termos da oração, gerando a ideia de meio. Você vê que só em bons resultados, ou desculpa-me, eu equivoquei aqui. Aqui é meio, não, em bons é outra ideia. Desculpa-me, eu fiquei empolgada aqui. Ainda bem que eu vi isso aqui, senão eu teria que fazer tudo de novo. Já. Então, vamos lá. A publicidade pela internet. Olha aqui, o erro que eu ia cometer. Ainda bem que eu vi. Canseira também. Desculpa-me. A publicidade pela internet implica em bons resultados. Né? Então, só pela internet não vai dar muita ideia. Eu vou precisar de todos os elementos da frase, no conjunto da frase, do contexto, é que nós vamos ter aí, então, a ideia de que a preposição pela vai dar a ideia de meio. Posse de novo. Esses livros são do antigo professor. Do antigo professor. Eu tenho aqui de novo a preposição de mais o que é igual a do. Preposição mais artigo. Alguns verbos podem exigir que uma preposição venha acompanhada para dar sentido ao enunciado. É o que chamamos de regência verbal. Agora, propriamente dito, nós estamos entrando no estudo da regência verbal. O enfermeiro assistiu o médico. Assistir, quando não acompanhado de preposição,
eu tenho o sentido de auxiliar e ajudar. A criança assistiu ao desenho. Aqui, essa preposição a, juntado a mais o, a preposição, deixa eu ver aqui, a preposição a mais artigo muda o sentido do verbo, que a mais o é ao. Assistir, quando regido pela preposição, tem o sentido de ver e observar, diferente de ajudar e auxiliar. Então, tem que prestar muita atenção. Uma preposição muda todo o sentido de uma frase e pode mudar todo o sentido de um parágrafo. E mexer com o texto todo, né? Então, por isso tem que prestar atenção nas preposições. Por isso que eu fiz todo essa introdução, esse estudo preparatório das preposições para trabalhar regência verbal. Agora nós vamos ver algumas coisas bem interessantes, chamado preposição, contração e combinação, como que as preposições elas se comportam, porque às vezes a gente acha que é uma única palavra e não, nós temos palavras, duas classes gramaticais, uma embutida na outra. Contração, artigo definido de mais o, preposição mais artigo dá dos, de mais as, das. Contração com artigo indefinido, de mais um, duns, de mais uma, dumas. Contração com pronome pessoal, de mais ele, deles, de mais elas, delas. Contração com pronome demonstrativo, olha, o, como ele pode ser artigo, ele também pode ser pronome. Pronome demonstrativo. De mais os, dos, de mais as, das. O e a também pode ser pronome demonstrativo. Como o e a pode ser artigo. Como que eu vou saber? É no contexto. De mais esse, desses. De mais essas, dessas. Estou falando no plural, porque falar os dois, singular e plural, a gente gasta muito tempo, né? Investe muito tempo desnecessário. De mais esse, desses. De mais essas, dessas. De aqueles. De mais aqueles, daqueles. De mais aquelas, daquelas. De mais isso, disto. Disto. De mais isso, disso. De mais aquilo, daquilo. Aí, contração de advérbio. Aqui é pronome demonstrativo. Aqui no primeiro caso foi artigo. Preste bem atenção, é uma classe gramatical. Artigo é uma classe gramatical. Pronome pessoal é uma classe gramatical, né? Pronome pessoal. Vamos passar uma linha aqui para não esquecer. Pronome demonstrativo é uma classe gramatical, é o pronome. Só que os pronomes são classificados em pronome pessoal, caso reto, caso oblíquo. Pronome demonstrativo, indefinido, relativo e outros. Contração com advérbio. Aqui é ideia de lugar, é um advérbio de lugar, mais de, mais aqui, deu aqui. Preposição de mais advérbio. De mais aí, daí. Lugar também. De mais dali, dali. De mais acolá, da colar. De mais onde, donde. Contração de pronome indefinido. Olha outros pronomes aqui. Nós temos de mais outro, doutros. De mais outras, doutras. De mais outrem, doutrem. Isso aqui é para vocês observarem que às vezes vem uma frase, uma oração em que é objeto indireto, a gente não consegue reconhecer porque a gente não sabe da natureza das contrações das preposições com outras classes gramaticais. Por isso que essa aqui tem que estar sempre colada no caderno, ou arquivado no seu celular, onde que vocês puderem guardar isso para consulta. Isso é maravilhoso. A gente não consegue decorar de cara tudo. Então, a gente tem que ter consciência que existe esse caso de contração e combinação
Até agora nós temos só caso de contração, depois nós vamos ver o que é combinação. Preposição a. Nós temos contração de a mais artigo aos. Aqui, nesse caso, nós temos, né, a mais a é a de artigo e de preposição primeiro, depois de artigo. Sempre vem primeira preposição, que é a mais a, que é igual a dois as. Que na verdade, atrás de uma crase, tem essa formulazinha matemática. Contração com pronome demonstrativo. A, de novo, a mais o, aos. Nesse caso, do primeiro é a preposição, e depois vem o pronome demonstrativo. O com pronome demonstrativo, o pronome demonstrativo, a pronome demonstrativo, aquele, aquelas e aquilo. O que ocorre? Como tenho preposição a mais o, que é vogal e vogal, tranquilo. Aqui, no mesmo caso do artigo definido, é o caso do pronome demonstrativo também. Eu tenho a de preposição mais a de pronome, vou colocar P aqui, demonstrativo. Vou colocar só assim. Não ficou muito bonitinho escrito, vamos dar uma melhoradinha aqui. Vou colocar aqui. Temos aqui mais, né? Pronome PD, demonstrativo, DM. E aí, vocês vão observar que recebe a mesma crase. A mais A é igual ao que? 2 As. Então, recebe crase também. Aquele A de preposição que começa com vogal, o pronome demonstrativo vai receber crase, não importa se é masculino aquele, ou feminino aquelas, ou neutro aquilo. Todos eles são com crase porque tem 2 As, um A de preposição, o A juntado com o pronome demonstrativo. Combinação, aqui nesse caso, aí onde não há nenhuma mudança drástica, não teve alteração, nós chamamos de combinação. A mais onde aonde? A mais adiante, diante, que é advérbio, onde é advérbio de lugar, lugar, diante também é advérbio de lugar. Então, tem combinação com advérbios também. Olha quantas coisas das preposições. A gente tem que tomar cuidado, senão a gente não consegue aprender. Olha aqui com o artigo, com os pronomes pessoais, pronome demonstrativo com em. Vamos ver aqui, preposição em mais contração, nós temos esse resultado aqui. Em mais o, nos. O que acontece com em? O em perde o e, perde o m e passa a ser n. Você pode observar isso. Fazer tudo isso aqui para vocês verem o que acontece na contração. A mudança de fonemas. Essa é um fenômeno da língua portuguesa. Aqui a mesma coisa. Todos os ens, eles vão mudar para M. Em mais o, nos, em mais as, nas, em mais num, nos, em mais uma, numas, em mais ele, neles, em mais elas, nelas. Aqui, vamos ver aqui outros casos. Pronome demonstrativo, de novo, com em também
Tem. Elimina-se o em, fica em mais nos. Esse o aqui é de pronome demonstrativo. Esse a também de pronome não é artigo. O a, principalmente a, ele pode ser pronome demonstrativo, pode ser artigo, pode ser pronome oblíquo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Como é que a gente vai saber? No contexto, a gente consegue analisar, porque a língua ela tem a sua lógica. Em mais esse, nesses, em mais essas, nessas, em mais esse, nesses, em mais estas, nestas, em mais aqueles, aqueles, em mais aquelas, naquelas, em mais isso, nisto, em mais nisso, nisso, em mais aquilo, naquilo. O que aconteceu? Aconteceu que o em ele passa por uma mudança fonêmica. Perde dois e ganha, perde dois e transforma em um, que é o N. O N, que é próximo, são dois nasais. São dois fonemas nasais, o M e o N. Agora vamos de novo aqui, continuar essa análise. Em mais outros, noutros, em mais outras, noutras, em mais outrem, noutrem. Então, vocês observam que todas essas palavras, naquele, naquela, nesses, nessas, nisso, naquilo, noutros, noutras, noutrem, nele, nela, não são sozinhos, eles têm elementos, são dois elementos linguísticos distintos, duas classes gramaticais distintas, ainda mais as alterações fonêmicas. Então, é uma mudança linguística assim, profunda desses elementos. Agora vamos para. Para. Nós temos que considerar a língua português europeu. Eles dizem pros no coloquial, também pras. No português brasileiro é pro e pra. Lá no português europeu é mais pro, pra, é mais fechado. E no português brasileiro é mais aberto. Pra, pro, pro. Português de Portugal é mais fechado do que o português brasileiro. Então, o pra é mais acentuado de uma forma mais fechada. Digamos assim. A complementação do por. Nós temos o por mais pelos, o por mais pelo. Mas, na verdade, o por, no latim, ele era o per. Per. Mais o ficou pelo. Per mais a, pela. Ok? Eu estou usando ainda uma volta mais atrás da preposição. Sigamos, então, aqui, né? Contração do artigo pronome. Aqui já foi dito, né? O per que nós temos, são duas formas da preposição per. Essa aqui é a mais antiga, que eu já mostrei para vocês. Per mais os pelos, per mais elas, pelos. E aqui temos a preposição entre, juntando com a conjunção. Que conjunção? Desculpa-me, me distraí. Eu tenho aqui a preposição de mais outra preposição. São entre preposições ainda junção. De, entre, é dentre. Ok? Espero que tenha ajudado vocês nessas explicações. São assuntos pré-requisitos para o entendimento da regência verbal. Sem essas informações, fica muito difícil vocês entenderem regência verbal, porque existem os outros elementos que antecedem, que dão base para a compreensão da regência. A regência em si ela não é tão difícil. Você entender o que é preposição
E as vozes do verbo reflexiva e recíproca fica muito mais fácil. Então, finalizo aqui a nossa aula. Deixo aqui a referência da bibliografia. Algumas eu faço dando referência de rodapé e essa aqui eu coloquei separadamente. E bons estudos para vocês.